Bem, pessoal, fazendo um resumão da semana, né? O que está acontecendo com as doenças infecciosas no Brasil, a vacinação, Covid, febre de Oropouche, né? Até varíola dos macacos, que a gente falou que retorna ao OMS preocupar aqui no Brasil e no mundo, né? Resumindo, né? A gente vive o cenário global que a OMS já anunciou de aumento de casos de Covid, né? No mundo inteiro, quase 10%, em mais de 84 países, alguns países muito maiores esse número, né? Mas de um modo geral ainda são números baixos, nada igual que a gente viu. Então o ano de 2024 tem sido dos menores índices de Covid, de morte, de internação. Por que eu estou falando isso? Porque vira e mexe eu faço vídeo aqui, subiu isso, subiu aquilo. E aí dá a impressão para vocês, tem os dois extremos, né? Pessoas que não estão nem aí mais, acham que o Covid acabou, que está errado também, e pessoas exageradas achando que está nova pandemia, que a Covid vai voltar a ser o caos. Está longe disso, nós temos vivendo os menores indicadores. Pra você ter ideia, na semana epidemiológica do início de agosto no Brasil, deu poucas mortes, né? Dezenas de mortes, não chegaram nem a 30 mortes. São poucos, é muita gente, 30 pessoas são 30 vidas, a gente fica preocupado, mas óbvio que é longe das que chegou a ter mais de 1.000 num dia, né? Então a gente está falando uma semana ter números baixos. Então esse é o cenário que a gente vive no Brasil de Covid e no mundo inteiro, número de internações, número de mortes caindo, mas a Covid ainda é um problema de saúde pública relevante, por isso que a gente vai falar de vacina, a gente vai sempre estar falando desse tema aqui enquanto ele ainda for relevante. Nos Estados Unidos, por exemplo, saiu também esse ano o CDC mostrando que houve uma redução de morte nos Estados Unidos de 6%, muito provavelmente relacionada à Covid, que deixou estar ali entre top 5 causas de morte, caiu para top 10, né? Tá 10ª causa de morte nos Estados Unidos. Ou seja, imagine, menos de 6% de pessoas morrendo, muito provavelmente ligada a essa doença que também tem outras consequências. O Covid, o impacto foi catastrófico no Brasil, no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, para vocês terem ideia, 2023, uma redução de 6%, provavelmente pela queda de Covid. E esse ano deve reduzir mais ainda, porque a Covid está sendo menor ainda, apesar desses fatores de ontem. Passado isso, a gente vai para outro tema, aqui no Brasil que preocupou, que é a febre de Oropouche, uma doença até relativamente tranquila, que não tem muita morte, né? Tiveram algumas mortes, os primeiros relatos do mundo, então não costuma ser uma doença grave, mas está pegando muita gente, que também chama atenção, que a gente tem que ficar atento, né? Outro aspecto que a gente fala da febre de Oropouche é que houve o primeiro relato do Ministério da Saúde de associação com microcefalia, e o OMS também mostrou que tem essa relação e que o Brasil deve ficar atento por isso. Que o grande país que está tendo isso é no Brasil, para a gente não viver um surto de microcefalia como aconteceu há anos atrás relacionados à Zika, foi um fenômeno brasileiro também, né? E outro aspecto que o OMS anunciou que a varíola dos macacos, né, chamou a reunião na verdade, né, anunciou essa reunião, a varíola dos macacos volta a preocupar com a alta na África, né? Então a gente vai ter que ficar atento também a esse tema, tá bom? Vacinação no Brasil, chovendo molhado, mas é verdade, né? Tá baixíssima para Covid, para a gripe, a gente tem que voltar a se vacinar, porque esse tema não acabou, apesar de estar bem melhor do que a gente viu nos outros períodos, tá bom? Espero que tenha ajudado.